Acompanhe conosco Minutos de Espiritismo, sob o comando de Sérgio Vanderlei, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos ouvindo. Pela Rádio Brasil Espírita, estamos dando início ao programa Minutos de Espiritismo. É aquele momento que a gente tem para tirar uma dúvida, dar um esclarecimento, trocar uma ideia, uma informação, uma reflexão, né? Que de repente pode vir a mudar a nossa atitude para melhor. Você pode enviar suas perguntas para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. No final do programa eu vou repetir, se você quiser anotar. Ou então, pelo próprio site da Rádio Brasil Espírita, vai naquela área de mensagens, manda a sua pergunta, coloca lá, para o Minutos de Espiritismo. Queria saber com o Sérgio, tal. E aí você pode enviar que a gente vai responder aqui. Cedo ou tarde, vamos transmitir um programa com aquela perguntinha. São muitas perguntas que chegam, né? Não vai ser hoje, você vai mandar a pergunta hoje, no programa de amanhã já vai estar a resposta. Não, pode ser que demore um pouquinho. Mas pode ser também que a gente responda aquela pergunta porque um outro irmão já enviou há algum tempo atrás. Mas eu posso afirmar o seguinte: todas as perguntas que são enviadas para o nosso e-mail ou pelo site da Rádio Brasil Espírita, elas são respondidas. A gente vai e coloca aqui. Até quando você quer conversar sobre algum assunto, algum outro tema, também a gente responde. Ok? Não precisa ser necessariamente tema de programa, mas a gente vai dar essa resposta. Mas vamos lá. Vamos dar o início ao programa de hoje. E a pergunta foi uma pergunta enviada também pelo site da Rádio Brasil Espírita. A pergunta foi a seguinte: como pode uma pessoa não saber que está morta se ela pode ver o seu corpo no chão? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ela pode ver o seu corpo no chão? Pode sim e não. Depende do estado que aquela pessoa desencarnou. Depende do momento, do jeito que ela desencarnou. Muitas vezes, ela nem sabe que desencarnou. Ela nem vai olhar para aquele corpo que está no chão, porque para ela vai pensar o seguinte: se eu estou aqui vivo e estou vendo um corpo ali no chão, aquele corpo de repente não vai ser meu, porque eu não morri, eu estou vivo. Pode acontecer isso? Pode. Ele pode até visualizar aquele corpo e não assimilar que aquele corpo era o seu naquela vida. É perfeitamente compreensível, perfeitamente normal isso acontecer. Outros casos, às vezes há o desencarne e o espírito ele não se conscientiza disso, como foi o caso do André Luiz, numa cirurgia que ele desencarnou, e ele acreditava piamente que ainda estava vivo. Tanto que durante 7 anos, se não me engano, ele viveu no umbral e comia carne, comia raízes para se alimentar. A barba crescia sem ter corpo, sem ter nada disso, porque ele carregava aquela sensação. Ele tinha um apego tão grande à parte material que ele sentia este desenvolvimento, ele sentia as sensações de fome. Por exemplo, cada caso é um caso. Você aí que está nos ouvindo, procura aí no Facebook, procura no YouTube, filme Nosso Lar. Tem vários sites aí que tem um filme completinho para ver. Ou alugue, ou veja na TV a cabo, ou peça alguém, ou compra o DVD. Comprar o DVD eu acho que é a melhor opção, porque ter um DVD com esse filme é um tremendo aprendizado moral. Nossa, é extraordinário. E ali mostra essa passagem do André Luiz. Ele não teve a consciência de que tinha desencarnado. Só um pouco depois é que ele foi ter. Aí é que ele foi perceber. Mas no primeiro momento, ele não visualizou seu corpo no chão, seu corpo na maca. Nem sempre acontece. Se a gente pegar
Livro dos Espíritos, ele tem na perguntas 960 até 962, intuição de penas e gozos futuros. Então, pergunta 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Então ele fala assim: a dúvida para os céticos e endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. E por que essas pessoas céticas, né, que não acreditam em nada, né? Porque há céticos, visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. Porque em relação a esses céticos, aí ele responde: há menos do que se julga. Como é que é? Há menos céticos, pessoas que não acreditam em nada e que adoram falar, né? Eu não acredito em nada disso, isso daí é conto da carochinha, isso é história furada. E que adora falar em alto e bom tom por aí, né? E aí ele fala: há muito menos na verdade do que se pensa. Muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Tem uma frase muito interessante, né, falando assim: aquele cara, ele era ateu até o momento que num voo o avião começou a cair. Aí ele começou a falar: meu Deus, me socorre, me ajuda, pelo amor de Deus, por favor. Se ele era realmente convictamente ateu, por que na hora do sufoco ele fala: ai meu Deus? Quanta gente é assim? Não é verdade? Quanta gente não é espírita, não acredita em espiritismo, não acredita em nada, até o momento de perder um ente querido, e aí chega pra gente e fala: pô, você não consegue uma psicografia não? Mas você não acredita nisso. Quantas pessoas também que chegam e falam assim: ah, eu nunca recebi uma psicografia, uma mensagem da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Ora, se você não acredita nisso, como é que você acha que o espírito dele vai se dar ao trabalho de mandar uma mensagem para você ou para aquela pessoa, onde ela vai pegar aquela mensagem e não vai prestar atenção em nada, vai falar: eu não acredito nisso, vai rasgar e jogar fora? O espírito vai se dar ao trabalho de fazer isso? Eu costumo dar até uma orientação, já estou até saindo um pouco do tema de hoje, né? Mas eu costumo até dar uma orientação. A pessoa que busca realmente, quer uma mensagem de alguém, você pode buscar inclusive sem ser necessariamente pela psicografia. Existem hoje métodos, né? Parte de ciência. Vai ser o tema do nosso próximo programa. O nosso próximo programa a gente vai abordar esse tema, que é a transcomunicação. Então, para quem quer buscar realmente receber a mensagem de alguém, a transcomunicação. Ó, já bota aí na sua agenda, vai ser o tema do programa, do próximo programa. Mas voltando aqui ao nosso tema, né? Então, não necessariamente ele vai ver que está morto. Ele vai achar muitas vezes que a vida continua. Outros vão ter um esclarecimento e aí vão perceber: opa, eu desencarnei, deixa eu seguir o meu caminho aqui. Opa, eu desencarnei, mas eu fiz bobagem demais quando eu estava encarnado. Ai, caramba! Vai ficar com medo. E outros vão: eu desencarnei, procurei fazer o melhor, deixa eu fazer uma prece. Por isso é tão importante o conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Nessa hora, quem viu também o filme Nosso Lar, percebeu que o André Luiz, quando estava no umbral, ficou 7 anos lá, ele foi receber a ajuda quando? Quando verdadeiramente ele fez uma prece pedindo auxílio. Meu Deus, por favor, me ajuda. E aí ele criou uma conexão com os espíritos de luz que puderam então dar o auxílio a ele. Olha só que interessante. Então, se eu desencarnar, eu posso fazer uma prece. Eu vou estar vibrando. Agora não é prece narrada, né? Sem ter o sentimento. E também não pode ser uma prece de aflição. Eu vou estar vibrando aflição.
Não, uma prece verdadeira. Que você vibre não a aflição, a fé. Aí você vai colocar numa sintonia totalmente diferente. Eu posso pedir a Deus para me ajudar numa situação onde eu estou pedindo a Deus porque eu estou aflito, ou eu estou passando uma dificuldade, mas eu vou pedir a Deus porque eu tenho fé. A vibração, a sintonia, a conexão com a espiritualidade que vai procurar lhe dar o auxílio é totalmente diferente. Então cabe aí esse esclarecimento, né? A gente vê também casos de espíritos que desencarnam e continuam a sua rotina normal, acham que ainda estão encarnados. Estranham um pouquinho, né? Em mensagens, em desobsessões, eles falam assim, poxa, do nada, meus parentes pararam de falar comigo, não dirigem mais a palavra a mim, não respondem minhas perguntas, não respondem o que eu falo, porque ele acha que ainda está encarnado. Às vezes, até em mesas mediúnicas, né, em desobsessões, às vezes até se coloca assim, deixa eu lhe informar, você sabe em que ano nós estamos? E aí quando se diz o ano, aquele espírito fica surpreso. Ele não tem nem essa noção do tempo, né? Então é muito interessante isso e espero ter conseguido responder essa pergunta. Cabe a gente o quê? Vibrar por aquela pessoa que desencarnou. A gente não vai ficar questionando, por que ele não está vendo ele mesmo? Não. Vamos vibrar por ele, vamos fazer uma prece. E já deu para entender que nem sempre, não necessariamente, ele vai estar vendo o seu corpo no chão ali, como foi perguntado aí. Tá certo? Muito bem. Sendo assim, vamos encerrar o programa de hoje. O e-mail, novamente, né? Amor, Perdão e Fé, @gmail.com. Vocês podem enviar aí as perguntas ou pelo site da Rádio Brasil Espírita. Coloca lá na área de mensagens, pergunta para o Minuto de Espiritismo. E aí coloca lá sua perguntinha. A gente vai responder. Tá certo, então? Nosso próximo programa. O tema vai ser qual? Transcomunicação instrumental. Para aquele que busca receber um contato, uma mensagem de algum amigo, de algum parente que se foi, que desencarnou, o tema de amanhã vale a pena, hein? Sendo assim, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!